O governo vai anunciar hoje isenção no imposto de renda para quem recebe até R$5.000. E você vai ver também. Dólar fecha em R$ 5,91 e bate recorde após anúncio da mudança no imposto de renda. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova projeto que proíbe o aborto em todos os casos, inclusive estupro. Donald Trump anuncia envio de general para acabar com a guerra na Ucrânia. E ainda, chances do Botafogo ser campeão brasileiro disparam após vitória sobre o Palmeiras. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai anunciar daqui a pouco a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A medida vai valer a partir de 2026. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai realizar o anúncio sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês a partir de 2026, às 8h30 pelo horário de Brasília. Atualmente, quem está isento desses impostos são os contribuintes que ganham até R$ 2.259,20 por mês. O Palácio do Planalto pediu para que o ministro se pronunciasse em cadeia de rádio e televisão para explicar o pacote fiscal como uma forma de tentar reduzir o desgaste político de medidas com a trava para o aumento do salário mínimo. Como forma de compensar o aumento das despesas com a ampliação da isenção do imposto de renda de forma integrada, o governo vai propor a taxação de lucros e dividendos superiores a R$50.000 por mês. Atualmente, esses ganhos são isentos. Ambas as medidas precisam da aprovação do Congresso e vão ser divulgadas por Haddad em seu pronunciamento. Outras medidas do pacote de ajuste das contas públicas para viabilizar o cumprimento do arcabouço fiscal também serão divulgadas. A medida era uma das principais promessas de campanha do presidente Lula. O anúncio pode reduzir a pressão sobre o presidente e reduzir o desgaste com a população diante de medidas impopulares. Olha aí, após esse anúncio que a gente acabou de ver, o dólar disparou e fechou o dia em R$ 5,91, o maior patamar da história do Brasil. O recorde tinha sido registrado antes, na pandemia, no dia 13 de maio de 2020. E, na época, o dólar fechou em R$ 5,90, 1 centavo a menos do que hoje. Antes da informação do anúncio, de Haddad, a cotação da moeda norte-americana estava próxima dos R$ 5,84. E em menos de 30 minutos, o dólar atingiu a máxima do dia, que foi de R$ 5,93. E olha só, a gente muda de assunto para falar que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a PEC que proíbe o aborto no Brasil. A medida vale para todos os casos, inclusive estupro. A PEC foi aprovada após horas de discussão e uma confusão que suspendeu a sessão por alguns minutos. O texto foi aprovado por 35 votos favoráveis e 15 contrários. A proposta muda o atual artigo 5º da Constituição Federal, que autoriza que as mulheres façam o aborto em 3 situações: quando a gestante corre risco de morte, em gestações em que o feto não possui o cérebro ou parte dele e em gravidez ocasionada por estupro. Em 2024, o tema já foi debatido. Na ocasião, os deputados aprovaram em votação que o aborto poderia ser comparado com o crime de homicídio, mas nada foi definido até o momento. A proposta ainda passará por outra votação e precisa ser aprovada no plenário da Câmara em 2 turnos. E em cada turno são necessários pelo menos 308 votos. Em seguida, seguirá para o Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, precisa autorizar a instalação de uma comissão especial para analisar o projeto. E o deputado federal Davi Soares, do União de São Paulo, comentou a aprovação da PEC contra o aborto. Vamos ouvir o que ele disse. Pessoal do Jornal da RIT, aqui é o deputado Davi Soares. Hoje tivemos uma vitória ali na Comissão de Constituição e Justiça, que é mais um passo para se tornar lei nesse país, que vem aí a coibição de aborto de qualquer natureza, Hoje, o aborto no Brasil é permitido em 3 excepcionalidades. A regra geral é não abortar. Mas, por exemplo, a mãe correndo risco, vítima de estupro,
e o feto anencéfalo, ou seja, que é gerado sem o cérebro, a Suprema Corte abriu essas possibilidades. O que nós queremos é fechar, efetivamente, aí, essa questão do aborto. Foi aprovado na Comissão de Constituição. Agora, a questão são duas. Primeiro, ou se faz uma comissão especial para, em 40 sessões do Congresso, da Câmara, aliás, poderem deliberar sobre o tema e aí depois é plenário, ou o próprio presidente da Câmara tem a prerrogativa de pautar a mesma PEC, que já foi aprovada na CCJ, em plenário, e nós lá fazemos debate direto. Agora, a questão vai se debater, vai, não vai? É uma questão política que está sendo negociada e nos próximos dias teremos aí novas novidades. Estamos juntos, estamos a postos, sempre em defesa da vida, dos costumes cristãos. Deus abençoe a todos. E durante um evento hoje em Brasília, o presidente Lula defendeu o agronegócio nacional e ainda fez uma provocação aos franceses por conta do recente caso envolvendo o Carrefour, que questionou a qualidade da carne brasileira. Durante evento da Confederação Nacional da Indústria em Brasília, o presidente Lula elogiou o reconhecimento da importância do agronegócio pela indústria. À medida que o setor cresce, Lula disse que o agro depende da indústria para tornar seus produtos mais competitivos no mercado. Lula garantiu que o Brasil vai fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia ainda neste ano. É importante que a gente tenha consciência da quantidade de tecnologia que tem num grão de soja, que tem num grão de milho, a quantidade de investimento em genética que tem no frango, que tem na carne de boi, que tem na carne de porco. Olha, na medida que eles crescem, é importante que a gente aprenda para a gente saber como colocar inovação nos nossos produtos para a gente ser mais competitivo. Eu quero que o agronegócio continue crescendo e causando raiva num deputado francês que hoje achincalhou os produtos brasileiros, porque nós vamos fazer o acordo do Mercosul nem tanto pela questão dinheiro. Nós vamos fazer porque eu estou há 22 anos nisso e nós vamos fazer. E se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada. Quem apita é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen tem procuração para fazer o acordo e eu pretendo assinar esse acordo este ano ainda. Lula falou ainda que o acordo fechado com a China vai permitir que o setor industrial do país tenha mais acesso a novas tecnologias. Nesse contexto, é importante o lançamento da ferramenta que reúne dados, estratégias e avanços para enfrentar os entraves à competitividade nacional. E olha só essa notícia, a polícia do Rio de Janeiro vai utilizar drones nas blitz de lei seca. O aparelho vai monitorar os motoristas que tentarem fugir do teste do bafômetro. Vamos ver essa reportagem. Entre janeiro e novembro deste ano, mais de 27 mil motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito do álcool nas operações realizadas pela Lei Seca no estado do Rio de Janeiro. Por dia, 84 pessoas, em média, foram multadas após a ingestão de bebidas alcoólicas. Para abordar esses motoristas que tentam fugir de blitz da lei seca, dando ré, retornando na contramão, tentando subir em canteiros ou simulando panes. A Operação Lei Seca passará a contar com o reforço de 9 drones a partir do próximo mês. Em casos em que os drones identificarem os motoristas fujões, equipes de motos e veículos de apoio serão acionadas para poder abordar esses condutores, além de conduzi-los para o local da blitz. O secretário estadual de governo, André Moura, afirma que os drones garantirão mais eficácia às operações. Na prática, os agentes da Lei Seca receberão as imagens dos drones em tempo real e agirão para coibir as irregularidades, não só relacionadas à combinação de álcool e direção. O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, diz que estão investindo em tecnologia para auxiliar o trabalho dos agentes, para impedir, por exemplo, que uma pessoa dirigindo sob efeito do álcool troque de lugar com outra ao avistar a Operação Lei Seca e volte à direção do veículo em seguida. Os equipamentos também podem identificar automóveis com registros de roubos e furtos. E veja a seguir, Donald Trump anuncia envio de general para acabar com a guerra na Ucrânia. E ainda, chances do Botafogo de ser campeão brasileiro disparam
após vitória sobre o Palmeiras. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Donald Trump nomeou um general para atuar no acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia e, assim, dar fim à guerra que já dura quase 3 anos. O futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai nomear o general Keith Kellogg como um enviado especial para dar fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O general Kellogg, de 80 anos, já trabalhou com Trump no último mandato do presidente eleito e é considerado um de seus homens de confiança. Para que o acordo de paz entre os países aconteça, o plano americano foi traçado com alguns pontos significantes, como: os Estados Unidos só fornecerão mais armas à Ucrânia se o país participar de negociações de paz. As linhas de batalha pausariam seus ataques para que as conversas sobre o acordo se iniciem, e a Rússia seria informada que, caso rejeitasse o acordo, os Estados Unidos aumentariam seu apoio à Ucrânia. O acordo, que não deve agradar a Ucrânia, permitiria à Rússia ficar com parte do território que já conquistou nessa guerra. Já para os russos, pode soar bem, uma vez que todo o conflito se iniciou pela intenção da Ucrânia entrar na OTAN, algo inadmissível pelos russos, o que realmente não deve acontecer se o acordo for fechado. E após o anúncio do cessar-fogo nos bombardeios do Líbano, isso feito por Israel, milhares de libaneses aproveitaram para voltar para casa. Vamos conferir. Milhares de libaneses deslocados pelos confrontos entre o Hezbollah e Israel começaram a voltar para casa nesta quarta-feira, graças ao cessar-fogo estabelecido depois de 2 meses de guerra aberta. A trégua, em vigor desde as 4 horas da manhã no horário local, interrompe um conflito que deixou milhares de mortos e 900 mil deslocados no Líbano, além de dezenas de milhares deslocados no norte de Israel. O primeiro-ministro libanês afirmou que o exército vai reforçar a mobilização no sul do país para apoiar a implementação do acordo. Para nós, Daí é a nossa mãe, pai e toda a nossa família. Somos como peixes. Se sairmos do subúrbio sul de Beirute, morremos. Aqui fomos criados e amamos cada grão de areia. Quando entrei aqui e vi a destruição, comecei a chorar de alegria e de tristeza. Alegria porque voltamos para casa, ver as pessoas e o tráfego. Tristeza por ver o que aconteceu. As hostilidades na fronteira começaram no dia seguinte ao ataque do Hamas, que desencadeou a guerra em Gaza em 7 de outubro de 2023, quando o Hezbollah abriu uma frente contra Israel em apoio ao aliado palestino. Depois de quase um ano de disparos transfronteiriços, Israel lançou uma campanha de bombardeios massivos contra o Hezbollah em 23 de setembro e enviou tropas terrestres para o sul do Líbano uma semana depois. O plano de trégua acordado prevê uma retirada progressiva durante 60 dias dos combatentes do Hezbollah e das tropas israelenses no sul do Líbano, para permitir a mobilização do exército libanês. E a gente volta falando de esportes. E quem traz as notícias, as informações é o Pedro Veraldi. Muito boa noite, Pedro, seja muito bem-vindo. E depois do grande resultado de ontem, né, a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, as chances do time carioca ser campeão aumentaram bastante, Pedro. Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. O Botafogo está praticamente com a mão na taça. E além das chances do Fogão ser campeão terem subido, teve mudança na parte de baixo da tabela também. Vamos ver. E o Brasileirão toma outro rumo mais uma vez. O Botafogo venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 3-1 nesta terça e voltou à liderança com 3 pontos de vantagem e viu suas chances de título aumentarem para 75%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Nas 2 últimas rodadas do Brasileirão, que serão após a final da Libertadores, onde o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro em Buenos Aires, o Fogão vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre e vai receber o São Paulo no Rio de Janeiro. Já pode se sagrar campeão caso vença o Internacional na próxima rodada. O vice-líder Palmeiras viu suas chances caírem para 24,1% e o tricampeonato consecutivo ficar mais distante. O Verdão vai enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte e vai receber o Fluminense em São Paulo.
Se ainda quiser sonhar com o título, precisa ganhar as duas e torcer por um tropeço do Botafogo. Confira a chance de título do Brasileirão neste momento. Botafogo 75%, Palmeiras 24,1%, Internacional 0,76% e Fortaleza 0,14%. Já na parte de baixo da tabela, as coisas também mudaram. O Cuiabá teve seu rebaixamento confirmado e agora restam 2 vagas para a Série B, com pelo menos 5 equipes na luta contra o rebaixamento. Fluminense e Criciúma empataram em 0-0 no Maracanã e viram suas chances de queda aumentarem. O tricolor carioca viu suas chances subirem de 23% para 37,3%. A equipe catarinense tem 66,1%. Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Furacão em Curitiba em duelo de 6 pontos. E o Criciúma recebe o Corinthians em casa. Confira as chances de rebaixamento atualizadas. Red Bull Bragantino, 69,9%, Criciúma, 66,1%, Fluminense, 37,3%, Atlético Paranaense, 9,8% e Juventude, com 9%. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que nos assistem. Até mais. Obrigado, Pedro. Até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.